Pronto, pessoal, vocês já estão vendo aí a tela. Nossa primeira aula desse novo bimestre, terceiro bimestre, é funções orgânicas oxigenadas, tá bom? A gente já falou sobre hidrocarbonetos, falamos também sobre os aletos, né, que são compostos que têm elementos lá da família 17, tá bom? Que são a família dos aletos. Então, hoje a gente vai falar sobre o álcool. Álcool? Que álcool? Quando a gente pensa em álcool, devido à pandemia, a gente pensa em quê? O álcool lá, álcool gel, o álcool líquido, né, para borrifar lá nas coisas para limpar. Mas esse álcool é um álcool só, um tipo de álcool, que é o álcool etílico. O nome oficial desse álcool etílico é etanol. E é o mesmo álcool que é utilizado, por exemplo, para combustível nos carros, flex, por exemplo. Mas existem outros tipos de álcool. E o que caracteriza um álcool? Como é que eu sei que uma molécula orgânica é álcool? Tá? Então, a gente pode ver aqui algumas características. Então, o álcool ele vai ser caracterizado em razão da presença do grupo hidroxila, que é esse grupinho aqui, ó. Um carbono que vai se ligar a um oxigênio e um hidrogênio. Então, essa condição aqui, ó, é o que identifica um álcool. Então, quando você olhar uma molécula que tenha essa característica, você está diante de um álcool. Então, basicamente, uma molécula de cadeia aberta, com isso aqui, vai ser aí um álcool, tá? Depois eu vou dar outros detalhes. Então, o que é que caracteriza, o que é que muda quando você tem um álcool? Por exemplo, se você pegar aqui essa molécula, se você tirar esse hidroxilo, botasse aqui quer dizer, um H aqui, por exemplo, você teria um hidrocarboneto, que é um butano, tá? E a gente viu que ele é muito volátil e tudo, que ele não solubiliza em água. Mas quando você coloca a hidroxila, isso deixa de ser um butano e passa a ser um butanol, tá? Ou butanol, mais simples. Ou seja, ele deixa de ser um elemento, uma função hidrocarboneto para ser um álcool. E por ter essa partezinha aqui, a hidroxila, o oxigênio aqui ligado a esse hidrogênio, ele permite que essa molécula agora se conecte com a água. Porque a água, ela é polar. E existe a possibilidade de fazer ligações de ponte de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, entre um hidrogênio da água, por exemplo, e o oxigênio também, em relação a outro elemento possível, que seria quem? O flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, o hidrogênio da água, ela pode criar pontes de hidrogênio com esses outros elementos, que a gente chama de FON, F-O-N. F de flúor, O de oxigênio e N de nitrogênio. Então, existe a possibilidade de fazer essas ligações. Então, essa estruturazinha aqui, agora, ela passou de apolar para polar. Por quê? Porque o oxigênio ele tem maior eletronegatividade. Então, ele arrasta ou ele atrai os elétrons aqui, ó, do carbono para ele. Então, cria uma carga negativa e aqui uma carga positiva. E agora, essa substância, ela pode ser solubilizada pela água. Então, olha a mudança. Apenas uma hidroxila torna a molécula antes insolúvel em água em solúvel em água. Tá certo? E isso permite a formação de dipolos permanentes, né, com outras moléculas polares e até ligações de hidrogênio. O que muda em relação à questão de temperatura de fusão e ebulição? Bem, os monoálcools, que são álcools que só têm uma hidroxila,
Porque você pode ter mais de uma hidroxila na molécula. Mas aqueles que só tem uma são chamados de monoálcoois. Eles têm a temperatura de fusão e de ebulição bem altas em comparação a hidrocarbonetos, com a mesma massa. Então, se você tem lá o butano e tem um butanol, o butanol ele tem um ponto de fusão e ebulição mais alto. Ou seja, se eu aumento a temperatura, eu consigo fazer, por exemplo, o butano sair de sólido de líquido para gasoso muito mais fácil do que o butanol, tá certo? A colega aqui está perguntando, professor, qual é a página que eu posso encontrar esse conteúdo de hoje? No livro de vocês, Marta Reis, eu não estou lembrando, acho que é o capítulo 8. Depois eu não sei exatamente a página, mas você pode dar uma olhada no sumário, tem lá, funções oxigenadas, é um capítulo. Tá? E esses slides, pessoal, eles também vão estar disponíveis para vocês, tá bom? Tanto os slides, que aqui eu meio que resumi muita coisa para ficar mais fácil para vocês. E eu aconselho a fazer a tabela, tá bom? Com as informações tiradas aí dos slides. E os poliálcoois, eles têm a temperatura de fusão e ebulição ainda mais elevada do que os monoálcoois. Então, quanto mais hidroxila você tem na molécula, mais difícil é você transformar ele de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Tá? Então, perceba, a inclusão da hidroxila altera isso. Por quê? Porque quando você coloca hidroxila, você cria polaridade. E ao criar essa polaridade, ocorre entre as moléculas maior atração umas às outras. E fica muito mais difícil você separar uma das outras. É como você fizer o seguinte, ó, pensa nos hidrocarbonetos da seguinte forma. Imagine que vocês são uma sala de alunos que não se gostam muito uns dos outros e não tem muita relação, não conversam muito um com o outro, tá bom? E aí eu chegasse na sala e dissesse assim, pessoal, eu preciso de 5 alunos para mudar dessa sala para outra e eu vou dar uma mochila para vocês. No instante, como o pessoal não tem nenhuma relação com o outro, no instante, eu, professor, não é assim? Você não tem nenhuma relação com os outros. Agora, imagine uma sala em que vocês são muito amigos. Talvez vocês estudem juntos desde lá do maternal, vamos supor. Aquela coisa de união. Aí eu digo assim, eu preciso de 5 alunos para ir para outra sala, ainda dou uma mochila. Não, professor, não vou sair daqui não, eu gosto de ficar com meus colegas, são meus amigos de muito tempo. Não, vou não. Ou seja, quando se há uma relação, quando se há uma atração, dificilmente se quer dispersar. A mesma coisa acontece no caso dos álcoois. A indução, a colocação, podemos dizer assim, da hidroxila, ela promove uma atração entre as moléculas e torna elas mais difíceis de separar. Quando eu forneço calor, vou aumentando a temperatura, o que é que vai acontecendo? Essas moléculas tendem a se afastar uma das outras. Só que, como elas têm uma atração, é muito mais difícil separar. Então, eu preciso dar muito mais energia para conseguir fazer a separação com essas moléculas que têm essa atratividade. Tá bom? E com respeito à densidade. Densidade é aquela relação de massa-volume. Então, a maioria dos monoálcools, eles têm uma densidade menor do que a água. O que acontece quando a gente tem uma densidade menor do que a água? O que é que acontece? Algo que tem densidade menor do que a água, ela afunda na água ou flutua na água? Flutua. Então, os monoálcoois, se você misturar um álcool na água, que eu disse que eles podem solubilizar, normalmente quando eles ficam quietos, você vai ter ali o álcool mais em cima e a água mais embaixo. Agora, se você tem poliálcoois, eles são mais densos do que a água, então inverte. A água fica em cima e o poliálcool fica embaixo, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho 2 recipientes, um com poliálcool e um com monoálcool e água.
Se eu pegar um isqueiro e aproximar do topo, no poliálcool, dificilmente eu vou conseguir acender uma chama. Por quê? Porque o álcool, que é inflamável, está onde? No fundo do recipiente. Mas no poliálcool, no monoálcool, ele está em cima. Então, se eu chegar com isqueiro, ele vai o quê? Incendiar. Tá? Isso é o que acontece também, por exemplo, quando ocorre vazamento de petróleo, só que isso é hidrocarboneto, né? E ele fica sobre a água. Aí você já viu acontecer incêndio, que fica o mar queimando, o mar pegando fogo? Exatamente por quê? Porque aquele material ele é menos denso do que a água e fica ali na parte superior. Se ele afundasse, isso não poderia acontecer. Estado de agregação. O que é essa questão de estado de agregação? É a possibilidade, ou a 20 graus Celsius, 25 graus Celsius, na pressão que a gente vive, que é a pressão a nível do mar, no caso a gente, porque a gente está bem pertinho do mar, né? Quem mora lá nos Andes, aí já muda um pouquinho. Então, qual é o estado da matéria desses elementos? Ou seja, ele é sólido, é líquido, é gasoso? Então, de modo geral, os monoálcools com até 12 carbonos, eles são líquidos, tá? E os demais são sólidos. Ou seja, quanto maior o monoálcool, mais a tendência de ser sólido. Até 12, líquido. Então, etanol, metanol, nonanol, vai ser o quê? Líquido, tá? Agora, se você passar de 12, aí vai ser sólido. E no caso dos poliálcools, ou seja, mais de um hidroxila na molécula, ele é líquido só até 5 carbonos. Ou seja, um penta 2 ol. Um pentandiol, por exemplo. Ele tem duas hidroxilas. Então, ele é líquido. Mais um nonadiol, que já tem mais de 9 carbonos, né? Aí, no caso, ele vai ser diferente. Ele vai ser o quê? Sólido. Mas é interessante que esses líquidos, né, formados por álcools poliálcools, eles são assim mais viscosos, tá bom? O que é viscosidade? É assim como é que eu posso explicar de um termo mais simples? É quando você pega, por exemplo, a água e um óleo, por exemplo. A água, você facilmente passa na mão. Quando você pega o óleo, ele fica assim escorregadio, aquela coisa mais fluida, assim, mais como é que... mais grudado um na outra. É como uma textura assim, gelatinosa, só que não dura, né? Mais firme. Né? Então ele é um líquido, mas você vê que é um líquido assim mais encorpado, né? Então o poliálcool tem essas características. Solubilidade, eu já falei para vocês, por conta da hidroxila, eles são solúveis em água, tá? Só que o que faz ele ser solúvel em água é a hidroxila. Então, se você aumentar muito a cadeia e só tiver uma hidroxila, à medida que você aumenta muito a cadeia, pode ser que aquela cadeia, a cada vez que ela é alongada, você está favorecendo aquele álcool ser solúvel, por exemplo, em óleo, ser solúvel em outro hidrocarboneto. Tá? Então, você está aumentando a possibilidade da molécula ser apolar. Ou a maior parte da molécula vai ser apolar. E só um pequeno pedaço vai ser polar. Então, o que é que acontece? Cadeias muito longas, prevalece, né, propriedade de compostos apolares. Monoálcools com 4 a 5 carbonos são praticamente insolúveis em água. Por quê? Porque tem a cadeia mais alongada. O etanol, o metanol, só tem 2 carbonos ou 1 carbono, então ela é solúvel em água. Mas se você aumentar a hidroxila, no caso dos poliálcools,
aí você aumenta também a possibilidade de solubilidade. Então, você tem aí, por exemplo, o hexanoxol, que é um sorbitol, que ele tem aí várias hidroxilas. Então, ele é bastante solúvel em água, apesar de ter 6 carbonos. Mas por quê? Porque ele é um poliálcool. Ou seja, ele tem hidroxilas que vão favorecer essa solubilidade. Radioatividade. Os álcools, eles são menos reativos a hidrocarbonetos. E quando eu falo de reatividade, perceba, não confunda com radioatividade. Não é emissão de raios, gamas, alfa, né, de radiação. É reatividade. É a capacidade de reagir, de interagir com outras substâncias, né, de mudar, tá? Não confunda radioatividade com reatividade. Então, os álcools eles são bem mais reativos do que os hidrocarbonetos. E o álcool ele tem aquela possibilidade de acontecer ionização por conta do hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, ele pode assumir aí uma capacidade melhor de interagir com a água e, por isso, também ser mais fácil de interação com outras substâncias, tá bom? Do tipo polar. Quais são as aplicações práticas? Né? O álcool, pessoal, é utilizado em várias coisas, combustível, bebidas alcoólicas, etanol, vocês estão vendo aí a quantidade enorme aí de substâncias, né, de bebidas alcoólicas diferentes, cerveja, cachaça, você tem o uísque, que são feitos, produzidos, né, de forma diferente, tem teores alcoólicos diferentes, tá bom? E é interessante, pessoal, que esse álcool que é utilizado aí é o etanol. Existem álcoois que são prejudiciais à saúde. Teve um camarada aqui, em Minas Gerais também, foi outra turma que eu falei, no caso de Minas Gerais, mas em Minas Gerais, um camarada pegou cachaça e desdobrou a cachaça botando água e metanol. O metanol, pessoal, é um álcool extremamente tóxico. Então, o pessoal que bebeu essa cachaça desdobrada aí, morreram. Houve muitos casos de morte em uma região lá, e quando foi se descobrir, foi exatamente esse processo de falsificação. Então, olha aí a situação, né? Então, o álcool que a gente pode beber é o etanol, que, de certa forma, ele é um pouco tóxico no nosso corpo. O nosso corpo ele tem processo para poder metabolizar, porque pode acontecer o processo de fermentação alcoólica dentro da gente, em caso de falta de oxigênio. Mas não é normal. E o nosso corpo ele tem que metabolizar isso. Por isso que acaba sobrecarregando o fígado. Aí o pessoal tem lá a questão de problema de fígado, né? E também o etanol e outros álcools podem ser utilizados como solventes aí, de perfumes, produtos domésticos, também combustível, no caso do etanol. O metanol, por conta da sua toxicidade, ele não é utilizado dessa forma, mas ele é utilizado em síntese de outros compostos orgânicos e também outras situações. Aí, detalhe, se você usar ele como combustível, né, o produto, né, da combustão pode, né, o contato pode provocar problemas, né, como cegueira, morte. Né, então é perigoso o metanol. E aí, pessoal, uma questãozinha aqui para a gente fixar um pouco essa questão de álcool, tá bom? Você tem aí, pessoal, aqui, indique a função orgânica das moléculas abaixo. Então, como é que você vai identificar se isso aí é um álcool ou um hidrocarboneto? A gente não vou colocar outras, porque a gente não falou de outras ainda. Qual é que é álcool e qual é que é hidrocarboneto aí? Coloca no chat aí a opinião de vocês. Será que a B, C, tipo assim, professor, o álcool aí é só a e a D. Você coloca aí o que você acha? Pense um pouco. A letra A tem hidroxila. O que é hidroxila? É isso aqui, ó. Tem hidroxila aqui? Não.
Tem hidroxila aqui? Não. Tem hidroxila aqui? Tem. AD? Tem. Olha o tanto. Aqui é um monoálcool e aqui é um poliálcool, porque tem mais de uma hidroxila. Então, isso aqui é um hidrocarboneto, isso aqui é um álcool, monoálcool, isso aqui é um hidrocarboneto, isso aqui é um álcool. É o xilitol, que é até aquele exemplo que eu falei há pouco, né? Que é muito solúvel em água, tá bom? Então, a letra A, B e a D são exemplos de álcool, tá bom? Nomenclatura. Como é que você dá um nome, né, a um álcool? O álcool, pessoal, a formatação de dar nome é igual ao do carboneto, sem tirar nem pôr. A mudança é só uma coisa. Em vez de você terminar o nome com O, você vai terminar com OL. E se você tiver mais de uma hidroxila, você pode colocar aqui diol e indicar a posição. Então, você vai indicar, assim como você botava bem aqui, ó, 1, 2, 3, indicando a posição, por exemplo, de uma dupla ligação, uma tripla ligação, você vai fazer com a terminação onde está a hidroxila. Tipo, 2-ol, né? Então, você vai lá e coloca, tá bom? Então, aqui, por exemplo, você tem 3 carbonos, o prefixo, prop, só tem ligação simples, an. 2, por quê? Porque ele está no carbono 2, ó. 1, 2, 3, se você fizer o contrário, 1, 2, 3. Então, é sempre o carbono 2. Então, 2-ol. Ol, que refere-se à hidroxila. Outro exemplo aqui embaixo. Você tem, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, but. Só tem ligação simples, an. A hidroxila está no carbono que? 1. Você não pode ser o carbono 4, não. Ó, se você for daqui para cá, 1, 2, 3, 4. Se for o contrário, 1, 2, 3, 4. Você sempre vai usar o número que seja o menor. Então, você usa sempre o 1. O menor número possível, né? Então, vai ser 1-ol. Porque isso aqui seria a mesma coisa de eu pegar essa molécula e inverter ao contrário. Não deixa de ser a mesma molécula, tá bom? E aí, pessoal, existe uma nomenclatura que não é oficial, mas se usa, a gente escuta, né? Por exemplo, álcool etílico, álcool butílico, álcool isobutílico. Então, essa nomenclatura é uma nomenclatura não usual, quer dizer, é usual, mas não oficial. Então, quando a gente lê um artigo científico, quando a gente lê produtos realmente químicos, não pode ter esse tipo de nomenclatura. Por quê? Porque a gente usa a nomenclatura IUPAC, que é a nomenclatura que foi determinada para o mundo inteiro. Então, se eu comprar um produto do Japão, da China, eu vou ter que ver lá o nome do jeito que está aqui. E, normalmente, para se padronizar ainda mais, o nome fica em inglês, tá? Então, por exemplo, quando você vai comprar um produto, você vai procurar um nome oficial em inglês, tá bom? Uma questãozinha de fixação. Qual é o nome oficial aí dessas moléculas aqui? Então, vamos aqui para a primeira. Você tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. A hidroxila está onde? No carbono 2. Se eu for daqui para cá é o 2, se eu for daqui para cá é o 3. Então, eu escolho o menor, 2. Então, o nome disso aqui é, ó, but, porque são 4 carbonos, só tem ligação simples, an, 2-ol. No caso da B, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem aqui. Você vai contar os vérticezinhos, tá bom? 6. 6 é X. Tem ligação dupla? Tem. Tem um bem aqui, ó. E você tem a hidroxila. Então, pessoal, quando você tem essa situação, lembra que você tem que colocar o número do carbono onde tem a ligação dupla e onde tem a função. Você sempre prioriza a função. Então, você vai dizer que esse é o carbono 1, porque é o mais próximo da hidroxila. Então, vai ser 1, 2, 3. Então, ó, a ligação dupla está no 3. Então, aqui vai ser, ó, X3N, porque é a ligação dupla, 1-ol. X3N, 1-ol. É o nome oficial dessa molécula. Aqui, você tem um poliálcool. Então, você tem 1, 2, 3, 4,
5 carbonos, pente. Só tem ligação simples, então pentan. Aí você vai, tanto faz ir para um lado como o outro, ó, porque esse aqui está no meio. Então, ó, 1, 3, 5, né? Então você tem, ó, pente, 1, 3, 5, triol. O tri quer dizer 3, né? Triol, tá bom? Então, esses são os nomes aí desses álcoois. E agora a gente vai falar do fenol. Pessoal, o fenol, ele é muito parecido com o álcool, tá? Ele também é caracterizado pela hidroxila. Só que o fenol, o que é que acontece? É um álcool, como fosse um álcool, só que é uma hidroxila que se conecta exclusivamente a estruturas que são aromáticas. Ou, por exemplo, a mais simples é o benzeno. Então, quando você tem um hidroxila ligado a uma cadeia fechada, aromática, que é aquela que as ligações duplas ficam mudando de posição, fazendo uma ressonância, você tem aí o fenol, tá bom? Então, aqui são exemplos, né, de fenóis. E os fenóis, pessoal, eles têm uma característica de serem insaturados, propriamente dito, né? Não é o álcool, ele tem algumas características diferentes, por isso que a gente não pode classificar ele como álcool. Por exemplo, os fenóis têm a temperatura de fusão e ebulição mais elevada do que a dos hidrocarbonetos, né? Na mesma massa molecular. A densidade, né? No caso, o benzenol, né? Eles são mais densos do que a água, e o benzenol, por exemplo, que é o hidroxibenzeno, por exemplo, ele tem uma densidade um pouco maior do que a água, tá? Então, eles afundam na água. Eles ficam como se fossem poliálcools, né? Que ficam mais densos do que a água. Estado de agregação, os monofenóis mais simples, né? Eles são líquidos, enquanto os demais são sólidos. Então, se você ter o que é um monofenol? É quando você só tem uma ligação de hidroxila, né? E esses aí vão ser, como é o exemplo, o hidroxibenzeno, líquidos, né? E no caso de solubilidade, você tem, por exemplo, o benzenol, ele é relativamente solúvel em água, né? Por exemplo, 9 gramas de benzenol ou 100 gramas de água. Então, ele tem uma certa solubilidade. Em virtude de quê? Da formação da ponte do hidrogênio, da hidroxila, né? Mas se você ir colocando mais estrutura de carbono, você acaba diminuindo essa solubilidade, ou mais anéis aromáticos. Então, de modo geral, outros monofenóis, eles acabam sendo praticamente insolúveis, tá? Então, o mais simples ainda tem uma certa solubilidade. Quanto à reatividade, né? Os fenóis, eles são compostos facilmente oxidáveis e também possuem um fraco caráter ácido. Então, o caráter ácido dos fenóis, eles podem ser explicados por conta da ressonância. Os elétrons ressonantes favorecem a formação de ânion de ferro. Então, se você tem aqui um benzenol, está vendo a ressonância aqui. Quando você tem presença da água, esse hidrogênio aqui, por conta dessa mudança, rotação aqui de ligação, ele pode se desprender do oxigênio temporariamente e passar para a água, formando o hidrônio. E aí você dá um caráter ácido, né, à água. E quando você tem aí um benzenol, por exemplo, em contato com a base, que é um exemplo aqui, o hidróxido de sódio, em sistema aquoso, ou seja, na presença de água, pode haver a substituição de cátion, ou seja, esse H+, nesse hidrogênio, ele sai daqui, vem se ligar ao OH-, forma uma água, e o sódio passa para o oxigênio. E isso faz o que, pessoal? Provoca aí uma mudança e forma um sal de fenol, tá? É um processo também que pode acontecer.
E quais são as aplicações práticas do fenol, né? O mais comum é o benzenol, né? Ele pode ser utilizado na produção de desinfetantes, medicamentos, né? Ele é utilizado, por exemplo, para fazer o que a gente chama de baquelite. O baquelite, pessoal, por isso que eu coloquei aqui essas alças de panela, vocês têm em casa, né? Aquelas alças que a gente diz que é de plástico. Aquilo ali é um baquelite, é feito de fenol. Aquilo ali é feito daquela forma por quê? Porque ele é duro, firme, né? E quando recebe calor, ele não derrete fácil e também não propaga calor. Então você consegue pegar ali com a mão sem se queimar, tá? Diferentemente de uma panela, por exemplo, se fosse feita toda de alumínio, na hora que você pegasse no cabo, você ia queimar a mão. Então, o baquelite, né, é um material utilizado à base aí de fenol. E qual é a nomenclatura oficial, né, para um fenol? O fenol, basicamente, você vai ter que pegar o quê? O nome da molécula aromática, a parte como se fosse uma hidroxila, quer dizer, como se fosse um hidrocarboneto, e você vai ter que acrescentar a quantidade de hidroxilas e colocar o nome aqui antes de hidroxbenzeno. Esse hidroxbenzeno também é chamado de benzenol, como se fosse um álcool, né? Esse nome benzenol é o nome usual, mas não é o oficial. Então, o nome correto é 1,3, ó. Você pega aqui a molécula, você pega um deles para ser o carbono 1. Então, 1, 2, 3, 4. Você sempre no sentido horário. 1, 2, 3, 4. O carbono 4. Então, 1,3 porque são 2, hidroxbenzeno. Por que benzeno? Porque essa moléculazinha aqui, aromática, tem o nome de benzeno, tá bom? Então, uma questãozinha aí de fixação, né? Vamos dar o nome a essas duas moléculas aqui, por exemplo. Todas duas têm nomes usuais, né? Por exemplo, vou colocar aqui para vocês verem melhor. Essa aqui é o catecol e essa aqui é o ressocinol. São nomes usuais, mas não são os nomes oficiais. Se eu disser assim, ei, me dá uma molécula aí de catecol, lá eu vou saber como é que eu vou desenhar uma molécula dessa. Mas se eu tenho um nome oficial, eu consigo desenhar. Então, qual é o nome oficial aqui? Você tem aqui o hidroxila, né? E aí, nesse caso, vamos fazer aqui a contagem. Se fosse o sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui é o carbono 6. Tá bom? Nesse caso, pessoal, você vai para o lado que tem menor diferença. Então, se você coloca esse como carbono 1, você vai no anti-horário, que esse vai ser o 1. Se você disser assim, não, eu quero que esse seja o carbono 1, então você vai para que sentido? Horário. Ou seja, o sentido de contagem, horário ou anti-horário, vai depender da distância entre as hidroxilas. Então, nesse caso, você vai ter o quê? Carbono, a molécula 1,2 de hidroxbenzeno. Hidrox, porque é das hidroxilas, né? E benzeno, porque é um composto aromático. Então, o nome de um fenol vai ser assim. E essa outra molécula, o que vai mudar é a posição da hidroxila. Aqui você tem 1,3 de hidroxbenzeno. Então, perceba, apenas a diferença, o local onde está a hidroxila muda a molécula. Torna ela diferente, com propriedades diferentes. Ou seja, vão formar substâncias diferentes. É importante se atentar a isso. Tá bom? Então, pessoal, esse era o conteúdo da nossa aula de hoje, né, para introduzir essas funções oxigenadas, né? Hoje a gente falou apenas de duas, né, os álcools e os fenóis. Vocês viram que ambas têm em comum que a presença das hidroxilas, né? Só que o fenol é uma particularidade porque são compostos aromáticos, tá bom? Então já anotem aí, façam a tabelinha que eu falei para vocês. Na próxima aula a gente vai ver outras 3 funções.